Bom dia, meninos. Eu espero que todos tenham um ótimo dia. A tia mandou para vocês esse trabalho aqui para vocês realizar durante essas 2 semanas. Trabalho individual sobre a diversidade cultural do Brasil. Especificando o quê? Você vai especificar um pouco da história sobre a chegada dos negros no Brasil, a influência africana na música e na dança brasileira, a influência africana na religiosidade do povo brasileiro, a influência africana na culinária. Então, esses temas vocês vão trabalhar no textozinho. Você, de cada um desses itenzinhos, você vai falar um pouco sobre eles. A tia marcou para receber no dia 9 de novembro. Então, não esqueça de estar realizando esse trabalho. Quase 3 semanas para terminar esse trabalho. E eu espero receber no dia 9 de novembro. Então, vocês não esqueçam de enviar para mim. Prepare o trabalho com carinho, bem feito, com capa, tudo bonitinho para ter uma boa nota, certo? E um bom aproveitamento no estudo, para vocês identificarem bem a diversidade cultural do nosso país, do nosso povo. E hoje nós vamos trabalhar, que a tia mandou um recadinho para vocês, que hoje nós iríamos fazer a revisão geral deste capítulo. Então vamos começar? Vamos começar a falar um país heterogêneo. Que é esse país? O Brasil. O Brasil é um país muito grande, composto por quantos estados? 26 estados e um Distrito Federal. O Brasil não é um país homogêneo. Por que não é homogêneo? Porque a divisão da população dele não é igual, e sim desigual. O nosso país apresenta diferenças a todo o seu território. Então, meus amores, a população brasileira, como ela é formada? A população brasileira é o resultado de uma grande mistura de culturas e características físicas de diversas partes do mundo. Nós vimos nas aulas passadas que nós recebemos vários povos de vários países. São os índios, portugueses, vários povos de vários países. Os portugueses, os africanos, árabes, italianos, espanhóis, alemães, japoneses e entre outros. Sem contar que aqui também já existia os indígenas, que é os nativos do Brasil. Já existiam aqui, que ajudaram a formar a população brasileira. Então, esses vários povos de vários países que vieram para o Brasil ajudaram a formar a população brasileira. Porém, dentre todos esses povos, pode-se destacar 3 nações que foram fundamentais na origem do povo brasileiro. Quais são essas 3 nações? Quais esses 3 povos? Os indígenas, que eram os nativos, quando aqui chegaram, já estavam os indígenas, os portugueses e os africanos. Primeiramente, aqui já viviam os indígenas. Logo após, veio para cá viver aqui os portugueses. Depois dos portugueses vieram os africanos. Então, são essas 3 nações que deu origem ao povo brasileiro. Durante vários anos, os costumes, as línguas, as crenças e as formas diferentes de viver desses 3 povos foram se misturando e formando a base de nossa cultura. Você observe aqui as 3 fotografias. Primeira fotografia representando os indígenas, a caça à onça. Na segunda fotografia, mostra a família real, os portugueses. E na última fotografia, mostra o povo africano. Os portugueses, africanos e indígenas chegaram
ao Brasil, os portugueses chegaram ao Brasil há mais de 500 anos. Todos nós sabemos disso, né? Porém, quando aqui chegaram, encontraram centenas de moradores. Quem eram os moradores? Os indígenas. Em um espaço que até então não era conhecido pelo restante do mundo. Não era conhecido pelo restante do mundo, mas já era habitado. Por quem? Pelos indígenas. O Brasil, como mais tarde veio a ser chamado, já era ocupado por cerca de 5 milhões de indígenas, os povos tupis, que eram os nativos. Os tupis habitavam a costa brasileira, onde o sul do atual estado de São Paulo até o Ceará. Então, ele pega a região sudeste, subindo até a região norte, chegando ao Ceará. Ocupava esse território. Os povos tupis, que habitavam ao sul de São Paulo até o estado do Ceará. Os antepassados desses povos indígenas já habitavam o Brasil, bem antes da chegada dos portugueses. Com a chegada dos portugueses, muitas coisas mudou por aqui. Além de trazerem a cultura e costume de seu país de origem, os portugueses foram responsáveis por trazerem povos africanos para o Brasil. Então, além dos portugueses habitarem o nosso país, foi também os portugueses que trouxeram os africanos para fazer o trabalho pesado. Eles trouxeram da África pessoas para trabalharem aqui, como os escravos. Outra característica importante implantada pelos portugueses foi a língua portuguesa. O idioma que hoje falamos é também uma herança deixada pelos portugueses. Sua implantação demorou um longo período, pois os indígenas que aqui viviam já possuíam seu próprio idioma. Só por volta de 1750 é que ele passou a ser usado com mais frequência. Então, meus amigos, para você entender um pouquinho essa diversidade étnica e miscigenação, os 3 grupos básicos deram origem à população brasileira. Índio, que eram os nativos. Branco, europeus. Negros, os africanos. No início do século XX, mais um grupo veio para somar com a população brasileira. Qual foi esse grupo? Amarelo, de origem asiática. Recente, principalmente, os japoneses. E em menor quantidade, os chineses e coreanos. Então, meus amores, vocês podem observar esse mapa do Brasil, ó. 3 mapas do Brasil aqui, mostrando as regiões que esses povos vieram. Qual esses povos que a tia está falando? Os pretos e os pardos, amarelos e indígenas. Porque vocês observaram que, primeiramente, essa população era quem? Os indígenas. Depois veio quem? Os portugueses. Logo após, os portugueses trouxeram os africanos. E só depois vieram a população amarela, que os japoneses, asiáticos e chineses. Então, ó, nessa região aqui, na Bahia, é onde se concentra a população negra e parda. Em primeiro lugar, população negra e parda. Logo depois, vem a população no Rio de Janeiro. Também essa população de pretos. Os indígenas, maior concentração dos indígenas é em qual região? Na região norte. Na região norte. Que é a concentração dos indígenas. Observe aqui, ó. Os indígenas, 11%
4% e 3% se concentra na região norte do nosso país, em referência a estados, em regiões e estados. Primeiros estados, a população preta, os pretos, logo após a distribuição dos pardos. Primeiro os brancos, que você pode observar que a maior concentração se concentra na região sul, depois os pardos, depois os pretos, que é aqui no estado da Bahia. Então, meus amores, essa é a distribuição da população brasileira em grupos étnicos, pretos e pardos, em cada estado. E na próxima aula, nós vamos fazer a nossa correção da nossa atividade. Aí é só para vocês lembrarem um pouquinho do nosso capítulo, e eu espero que vocês leiam novamente o capítulo para vocês poderem fazer o trabalho, certo? Até lá!